Repete comigo assim, a igreja da conveniência. Eu poderia chamar também o evangelho da conveniência, mas vou chamar a igreja da conveniência porque nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. E como é um tempo de reconstrução, algumas coisas precisam ser desconstruídas para que outras sejam construídas no seu lugar. Então essa é a ideia. E essa construção ou essa reconstrução, ela começa e ela passa pela mente de cada um de nós, porque nós precisamos ser reconstruídos a partir da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de crer, porque, repete comigo assim, quem crê errado, vive errado. Então nós precisamos desconstruir para reconstruir. E você, diz eu, hoje você é um vaso nas mãos do oleiro, e ele precisa refazer, quebrar, moldar, e fazer você de novo, diz amém? Então o Senhor falou comigo a respeito da igreja que chama-se a igreja da conveniência. Essa é uma igreja, e eu estou falando aqui da igreja corporativa, e estou falando também da igreja individual, e estou falando da igreja ministerial com relação aos seus pastores e seus líderes. Uma igreja que faz aquilo que convém, por ser apropriado, oportuno, favorável ou interessante. Essa é a igreja da conveniência. Só faz aquilo que lhe é conveniente, na hora que é conveniente, no momento que é conveniente, no tempo que é conveniente, se lhe for interessante pessoalmente ou para a sua família, sem se importar necessariamente com a obra daquilo que Jesus fez, e acham que o evangelho de Jesus é só para ela, no ponto de vista de receber. E se esquecem que existe uma palavra que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Por quê? Porque tudo aquilo que nos é revelado, que nos é ofertado, que nos é entregue, nós precisamos devolver isso para outras pessoas. Esse é o evangelho das boas notícias, ao contrário da igreja da conveniência. Por exemplo, nós já estamos, aqui em São Gonçalo já terminou, em Niterói ainda continua, em outros lugares, vivendo tempo de campanha política. E é conveniente para alguns pastores trazer candidatos à igreja para apresentá-los, dar a palavra, com o interesse de receber alguma coisa em troca, ou um favor futuro, ou um dinheiro, ou uma oferta, ou algo pessoal. Por quê? Porque a igreja dá conveniência. Aquilo é conveniente naquele momento, de alguma maneira. E nós também, como igreja, individualmente, muitas das vezes nos comportamos de maneira conveniente. Nós chegamos no culto quando é conveniente, porque se existe uma outra coisa para fazer, talvez seja mais oportuno e mais conveniente fazer outra coisa. Ir no aniversário, assistir o jogo de futebol, trabalhar todos os domingos, não ter tempo para Deus, desde que não aconteça algo. E quando acontece algo, uma enfermidade, um problema, um risco de falência, aí aquilo se torna conveniente. E o indivíduo ele é o primeiro a chegar. E se tiver um ciclo de oração, é lá que ele quer estar, porque ele espera a bênção de Deus para ele. É uma igreja que só faz as coisas na sua conveniência. Se ela tem um status quo que ela precisa, ela está presente, ela está ativa, porque lhe é conveniente. Se lhe dão um microfone, se lhe oferecem uma oportunidade, está ativo. Por quê? Porque é conveniente. Mas se tiram isso dela, ou por alguma razão ela não tem a mesma oportunidade, deixa de ser conveniente. E aí vai quando dá. Se der, vai. Se não der, não vai. Tanto faz. Se torna uma igreja que trabalha apenas na base da sua conveniência própria e pessoal. Diga assim, misericórdia. São pessoas, então, que desejam poder, que desejam autoridade e que manipulam para poder atingir ou ganhar os seus próprios interesses e só participam, de fato, daquilo que lhes é conveniente. Repete comigo assim, é preciso reconstruir. Eu quero trazer para vocês, então, alguns exemplos de atitudes de conveniência no próprio ministério de Jesus e em toda a Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Eu quero começar pelo exemplo de João e Tiago. Diga, Tiago e João. Tiago e João. Com isso, eu quero aproveitar para anunciar o meu amigo, meu irmão Tiago, membro dessa igreja há alguns anos atrás, que está aqui de pseudo-férias, né? Numa temporada no Brasil, e daqui a pouco vai voltar para a América do Norte e para os Estados Unidos, onde vai fixar a sua residência a partir do final do ano. Eu quero dizer que é uma alegria tê-lo aqui conosco. E ele é fruto de Betel, né? Um dia alguém profetizou na vida dele que ele seria rei, que ele teria um filho de rei de prosperidade e de crescimento. E está aí, vivo. Perdeu os cabelinhos, né?
mas está aí vivo para ser um testemunho daquilo que Deus faz. E faz a partir desse lugar. Na verdade, na época era daquele lugar lá, né? Mas Deus está fazendo e continua fazendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então vamos ver então Tiago e João. Tiago e João, eles tinham um desejo no coração, e isso era fruto de um interesse familiar, porque o seu pai e a sua mãe, eles queriam que Tiago e João tivessem uma oportunidade de se sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino de Deus. E eles precisavam fazer alguma coisa para impressionar Jesus. Então era conveniente para ele, em algum determinado momento, fazer algo, ter uma atitude, ter uma resposta que pudesse chamar a atenção de Jesus para a vida deles. Quem está comigo diz amém. Então a intenção deles era impressionar Jesus. Olha o texto bíblico, Lucas capítulo 9, versículos 52 a 55. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque de manhã eu não consegui terminar. Mas hoje eu vou terminar em nome de Jesus. Nem que no final eu tenha que pedir para você, quem pode me dar mais 5 minutinhos, né? Aí eu vou contar 5, 10, 15, eu devia ter dito isso antes, né? Mas nós vamos terminar agora em nome de Jesus. Lucas 9, 52 a 55 diz assim: E Jesus enviou mensageiros à sua frente, e indo esses entraram no povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Ele ia ficar lá naquela cidade, naquele povoado. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seus semblantes que ele ia para Jerusalém. E samaritanos e judeus não conseguiam se entender muito bem. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, como é que é o nome deles? Eles viram uma oportunidade, uma conveniência, uma chance de impressionar Jesus. E disseram assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Porque aquilo era conveniente a eles. Eles não estavam preocupados se aquilo era conveniente a Jesus, se essa era a missão de Jesus, se é isso que Jesus queria. Nem estava preocupado com a vida de toda uma aldeia de samaritanos. Tudo que eles queriam era impressionar Jesus para conseguir algum benefício próprio em função de uma atitude. E muitas das vezes nós somos esse tipo de igreja, que é conveniente, que deseja impressionar Jesus quando há uma conveniência, quando há uma necessidade, quando há alguma coisa que de fato nós precisemos. Jesus respondeu assim, versículo 55, voltando-se para eles, repreendeu. Olha que Jesus não pune ninguém. Ele não veio para punir, esse não é o momento de Jesus punir ninguém, embora esse momento vá chegar no futuro. Mas Jesus não pune ninguém, apenas os repreende, chama a atenção deles, revela um caminho melhor e explica para eles qual é a verdadeira missão. A minha oração é que nessa noite, você que muitas das vezes é conveniente na sua passagem, na sua vinda à igreja, no culto, na revelação, na oração, consiga perceber o quão importante você ser firme, ser constante na presença de Deus, e não apenas quando lhe é interessante por alguma razão. Então ele disse: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem, ele não veio destruir, ele veio salvar. Diga, destruir? Não. Ele veio salvar. Diga, salvar. Sim. Diga, destruir? Não. Salvar? Sim. Então não tem essa história de descer fogo do céu. Tudo que ele queria e tudo que Jesus quer é que nós trabalhemos em função do Evangelho, que são boas novas de salvação. Diga, salvação. Cura, libertação, perdão dos pecados, provisão, prosperidade. Deus veio buscar e salvar na vida do Senhor Jesus todos aqueles que estavam perdidos. Essa é a missão de Jesus, sabe? E eles estavam querendo levar isso para o tempo de Elias. Elias fez descer fogo do céu, e aquele momento conveniente, eles queriam chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus ensinou a eles. Sabe, a bondade de Deus é extraordinária. Ele está aqui hoje para nos ensinar um caminho melhor, um caminho sobremaneira excelente, que não passa por vingança e que também não passa de maneira nenhuma pela conveniência que nós temos em realizar algumas coisas. Um segundo exemplo. Quem quer ouvir um segundo exemplo? Eu vou falar sobre uma igreja que não valoriza crianças, e isso é muito sério. Ou melhor, às vezes não é que não valorize necessariamente as crianças quando nós falamos a respeito da igreja, mas é uma igreja que não valoriza aquilo que é feito por Deus para as crianças. Preste atenção, crianças são barulhentas,
Crianças choram, são irrequietas, tiram a concentração dos mais velhos, correm para lá e para cá. Né? O dia das crianças foi ontem, hoje, daqui a pouco, vai ter uma homenagem às crianças, é uma bênção. Né? Agora, dia 15, é dia do professor, então nós temos uma semana muito propícia para falar a respeito disso. Então, crianças correm para conseguir aquilo que elas querem. Outro dia eu peguei o Heitor, chamei lá e falei assim, quem é um abençoado aqui? Aí ele falou, eu. E quem mais é o abençoado? Aí ele apontou para o pai e disse, aquele careca lá. Sabe, crianças são assim. E crianças são contagiantes, são espontâneas. Criança fura fila para conseguir alguma coisa que quer. E crianças são muito mal compreendidas. São mal compreendidas por causa dos nossos próprios conceitos. Fala comigo, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala papai, fala papai, fala papai, fala mamãe. Aí quando a criança começa a falar, mãe, 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 a mãe diz, cala a boca, menino. Mas não pediu para falar? Vamos andar, andando. Aí bota um barbante para enganar a criança e ela achar que está segura em alguma coisa, porque ela tem medo, ela já sabe andar. Aí a criança anda, corre. Aí quando começa a correr muito, sossega, menino. Crianças são crianças. E o que Jesus diz a respeito de crianças é que não se comportar como uma delas não vai receber o reino dos céus. E nós não conseguimos compreender isso, não entendemos isso, ou se entendemos, não conseguimos colocar em prática. Na ótica dos discípulos, aquelas crianças estavam perturbando Jesus. Afinal de contas, Jesus tinha uma agenda cheia. Ele precisava pregar, ele precisava ensinar, ele precisava curar, ele precisava libertar. Então, demônios endemoniados, doentes e enfermos, pessoas curiosas, fariseus rabugentos, questionadores, eles achavam que todo esse tipo de gente estava na frente das crianças e Jesus precisou dar uma repreensão neles para mostrar que não é nada daquilo. Olha o texto, Mateus 19, versículos 13 a 15, disseram crianças a Jesus. Trouxeram o quê? E olha que o texto diz ali depois, diz o quê? Ou seja, deixaram Jesus fazer aquilo que ele precisava fazer. E depois disso tudo, trouxeram crianças para Jesus. Para quê? Para que Jesus pudesse tocar e orar por elas. Deixem os seus filhos serem tocados por Jesus. Deixem as crianças, tragam seus netos, tragam seus sobrinhos. Deixem as crianças serem tocadas por Jesus. Por quê? Porque você vai achar gente que vai repreender, que vai dizer que não é conveniente, gente que vai dizer que não pode. Eu me lembro quando eu era criança, isso faz uns 2 ou 3 meses atrás, e eu resolvi que queria me batizar e disse para minha mãe que eu queria me batizar, e ela recebeu um conselho de uma ímpia, que era minha avó, minha madrinha, disse assim, deixa ele ficar um pouquinho mais velho, para ele entender melhor e tomar uma decisão melhor. E a minha mãe acreditou naquilo, graças a Deus eu tenho um vaso escolhido aqui, sou eu digo amém para isso. Pelo menos eu preciso dizer amém para aquilo que Deus faz na minha vida. Mas sabe, não fica ouvindo o conselho de ímpio contra o conselho de Deus. Se a criança quer ir a Jesus, deixa ela ir, leva ela aí. E se ela não quer ir, você, papai e mamãe, faça ela ir. Às vezes a vontade da criança ela precisa ser quebrada. Porque o inimigo ele não quer saber se seu filho tem 1 mês, 2 meses, 15 dias ou 15 anos. Ele vem matar, roubar e destruir. Entenda isso, papai, mamãe, titio, vovô e vovó. Então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Por quê? Porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixa, repete comigo, deixa Jesus tocar nas crianças. Vire para quem está ao seu lado e diga, deixa Jesus tocar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, sei lá. Alguém tem uma criança em casa, deixa Jesus tocar nelas. Há quem acha que o culto Kids é apenas entretenimento para os adultos participarem do culto. Como essas pessoas estão enganadas e longe da verdade. Nós vamos lançar uma campanha aqui, já falei de manhã, e a pastora vai cuidar que isso aconteça. Cada papai, cada mamãe vai ter a oportunidade, entre aspas, disso aqui vai ser a lei, vai ser a regra, vai se sentar um de cada vez no culto infantil, no culto kids, para ver o que acontece lá. E vai ver que o quebrantamento é muito maior do que aqui, que a oração é muito mais intensa do que aqui, que a palavra é respondida com muito mais fé do que aqui.
É por isso que Jesus, ele não coloca os endemoniados, os enfermos, os fariseus, os doutores da lei, os homens questionadores ou não na frente das crianças. Ele diz assim, para, deixai vir a mim os pequeninos. O mesmo texto, agora da ótica de Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas, para que Jesus tocasse nelas. Quem estava trazendo? Diga, o povo. O povo precisa ter acesso. Os filhos que são do povo precisam ter acesso. Por isso eu desafio que a gente tem tanta dificuldade das pessoas compreenderem o ministério da reconciliação. Cada célula de adulto pode e deve ter uma célula infantil anexada a ela. Existe um chamado de Deus, mas isso às vezes não é conveniente. E eu estou falando aqui de conveniência. E os discípulos não queriam que Jesus chegasse perto das crianças, ou o contrário, porque não era conveniente, ia atrapalhar a ótica de Jesus. E tem muita gente ocupado com lanche, ocupado com bate-papo da célula. Uma célula que não multiplica, que não produz, e às vezes não produz porque não está sabendo semear como deveria. E o desafio é esse, cada célula de adulto ou célula de jovens precisa ter uma célula infantil. E você vai ver como a sua célula vai ser abençoada. Isso é uma semente extraordinária, que Jesus faz crescer e faz multiplicar, porque aquilo que ele era, ele continua sendo. E a palavra é, deixai vir a mim os pequeninos. E às vezes, não, aqui não. Isso deve ser coisa que acontece em outro lugar. Às vezes são os próprios líderes que estão impedindo, assim como eram os discípulos, mas a palavra de Jesus permanece. Deixa vir a mim os pequeninos, não impeça que eu toque neles. Nós temos que facilitar Jesus tocar nas pessoas, facilitar Jesus tocar nas crianças. Sabe, quanto mais crianças Jesus toca, que vem do povo lá de fora, menos endemoniado tem para expulsar demônio, menos enfermo tem para curar de enfermidade, menos precisa se preocupar com a pregação do Evangelho, porque eles serão repetidores e proclamadores dessa verdade. Quem está comigo diz amém. E Jesus termina dizendo, digo-lhes a verdade, no texto de Lucas, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca, diga nunca, entrará nele. Você quer reinar com Cristo? Você tem que ter as características de uma criança. Simplicidade, humildade, sobretudo, fé. Porque a criança acredita. Talvez você esteja aqui hoje porque um filho ou um neto seu um dia dobrou o joelho lá e acreditou naquilo que você não é capaz de acreditar. Porque é um adulto tolo. Nós somos adultos tolos. Nós cremos naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar. Então, por exemplo, se a gente recebe uma notícia ruim, um laudo ruim do médico, aquilo derrota a vida de uma pessoa. Mas nós não conseguimos acreditar, mas a criança acredita. Ué, mas Jesus disse que ele já levou a enfermidade sobre ele. Amém, diz amém. Ela acredita naquilo que nós não acreditamos. Deixai vir a mim as criancinhas, dizia Jesus. E uma igreja de conveniência nem sempre faz isso. Culto Kids não é entretenimento de criança. É pregação do Evangelho, é culto de adoração, de louvor, de oração, com tudo aquilo que tem num culto de adultos. Qualquer dia desse eu vou trazer o culto Kids para cá, para ministrar, para todos vocês. Quem está me entendendo diz amém. Irmão, nós precisamos vencer a conveniência. Vencer a conveniência. Às vezes um indivíduo está com uma criança para vir para a célula e é mais fácil dizer assim, não vai não, não vem não, vai atrapalhar, do que criar um ambiente de culto de oração, de culto, vírgula, de oração, vírgula, de adoração, para a criança poder participar também. E quando a criança disser assim, para a mamãe e para o papai, mamãe quer ir para a célula, 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 e criança não está preocupado em falar uma vez, 2 vezes, 30 vezes, 45 vezes, 150 vezes, até que ela seja ouvida. Eu acho que é por isso que Deus nos ensina a chamá-lo de Pai. Ele quer que nos aproximemos dele. Como uma criança se aproxima do seu pai. Tem alguém me entendendo? Jesus. Eu não gosto de não cumprir promessa. Vamos em frente. Tem pessoas, então, que só buscam a Deus quando é conveniente. Vamos avançar na questão das crianças agora. Eu vou contar uma história para vocês do Antigo Testamento. E essa história é de Jorão. Jorão é filho de Acabe e de Jezabel. Ele era o herdeiro do trono e herdou o trono de Israel. E um determinado dia, ele se juntou a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom, e juntos eles fizeram uma aliança para combater o rei de Moabe, que havia parado de cumprir com as suas obrigações de depósito.
Então fizeram uma aliança, e eles disseram, não, vamos juntos guerrear, e trouxeram os seus exércitos, e eram exércitos de 3 reinos contra o exército do rei de Moabe. E o rei de Israel, o rei de Judá pergunta, qual o caminho que nós vamos traçar? Por onde que nós vamos entrar? Ele diz assim, nós vamos pelo caminho do deserto. Diga, caminho do deserto. Então eles foram pelo caminho do deserto, mas eles não foram preparados para isso. Não levaram água suficiente. Gente, são 3 exércitos. São rebanhos que iam juntos para poder oferecer comida, servir de alimento para eles. E como era de se esperar, aquele negócio, aquele plano, aquele projeto acabou dando errado. Nesse momento, qual momento? Diga, no momento em que tudo dá errado. Aí é conveniente fazer o quê? Buscar a Deus, claro. Nós deixamos Deus como última opção. Não olha para o lado não, olha para mim. Nós deixamos Deus como última opção, quando não há mais recursos, quando não há mais remédio, quando não adianta, já está em falência decretada, o casamento acabou, os filhos já estão nas drogas, na promiscuidade, quando nada funciona mais, aí nós lembramos de Deus. Deus não pode ser a última, pela nossa conveniência, mas Ele precisa ser o primeiro, pela nossa necessidade. Diz amém? Olha o texto, 2 Reis 3, 9 a 14, diz assim, e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse, diga, isso é o que a maioria dos crentes fazem. O Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Crente faz projeto. Crente faz projeto para a sua vida, faz projeto para a sua família, crente faz projeto para as suas viagens, crente faz projeto para a sua célula, crentes pastores fazem projetos para as suas igrejas e nunca consultam a Deus. Mas depois que faz todos os projetos, diz assim, Senhor me abençoa. E quando dá errado, aí diz o quê? O Senhor não me abençoou. E nunca perguntou para Deus se aquilo era um projeto dele. Por quê? Porque projetos, às vezes, são convenientes a quem os elabora. Isso é conveniência. Vamos fazer uma grande festa. Não estou dizendo que toda festa, que todo culto, que toda obra, que toda restituição, ela é feita com base nisso, mas muitas das vezes acontece. E nós só lembramos de perguntar a Deus, de procurar a Deus, quando as coisas começam a dar errado, quando começa a não funcionar, quando não tem recurso suficiente para poder completar aquilo que foi começado, quando nós perdemos o apoio. Eu estou falando ministerialmente, mas eu posso falar isso na sua vida, posso falar isso da sua família, posso falar isso do seu negócio. Não dá tempo de eu aplicar em cada uma delas, mas o Espírito Santo ele vai guiar você a toda a verdade. Entenda, antes de você fazer o projeto, consulte Deus. Mas e depois que eu fizer o projeto, eu não posso consultar? Pode, mas vai ser debaixo de sofrimento, porque Deus já podia ter trazido revelação há muito tempo. Senhor, diga ele, uma exclamação aqui enorme, né? O Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. A culpa é de Deus. Deus é que me colocou aqui, Deus é que me trouxe aqui, Deus é que me fez estar na frente dessa célula, Deus é que me fez estar na frente dessa igreja, e Ele me deixou aqui para eu passar vergonha, para essa célula diminuir e acabar. Não coloque a culpa em Deus, busque nele a solução. Vire para quem está ao seu lado e diz assim, culpa não, solução sim. Mesmo que seja uma conveniência para você nesse momento, eu quero dizer que a bondade de Deus faz com que Ele atenda você até na sua necessidade, quando lhe é conveniente. Então, o que aconteceu? O versículo 11 diz assim, Josafá, rei de Judá, perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Meio tardio, mas mesmo tardio era uma questão relevante. Então um dos servos do rei de Israel respondeu, aqui está Eliseu, aqui está? Filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse, está com ele a palavra do Senhor. Profeta, e disse, está com ele a palavra do Senhor. Versículo 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que eu tenho a ver com você. Olha a palavra dura. Porque ele era filho de Acabe. Ele era filho de Jezabel. Era uma linhagem pagã, era uma linhagem de reis que vinham da sacerdotisa de Baal, de sacerdotes de Baal, e Elias rejeita aquilo,
por mais que fosse conveniente, nós estamos falando aqui do tempo da lei, ele disse, o que eu tenho a ver com você? Eu não quero falar com você, eu não quero ouvir o seu chororô, eu não quero ouvir o seu pedido, eu não quero saber da sua necessidade. Vai procurar os profetas do seu pai e da sua mãe. Porque a gente procura todo mundo, mas quando a situação aperta de uma tal forma, que você não tem mais ninguém, todo mundo, diga todo mundo, virou ninguém. Aí você lembra de Deus. Só que Eliseu era como muitos de nós gostaríamos de ser hoje, né? Profetas como Eliseu. Por causa dos milagres? Não. Por causa de dizer assim, eu não quero saber de você. Vai embora, vive falando mal e ainda quer colocar responsabilidade em cima de mim. Muitos somos assim, né? Mas isso é coisa do Antigo Testamento. As pessoas vão embora da igreja, mas isso é muito... chega a ser engraçado. E diz assim, fulano me abandonou, o pastor me abandonou, me deixou sozinho. Mas quem foi embora? Fui eu. E como é que alguém te abandonou se você que vai embora? É incoerente, é tolo, é tosco. Chega a ser idiota. É um argumento, mas é o que se fala. Porque é conveniente a pessoa. As pessoas não assumem responsabilidades pelos seus atos e pelas suas atitudes. Elas querem repassar isso para o outro. Então a culpa é sempre da igreja. Mas se esquece que quando coloca a culpa na igreja, não é bem a igreja que está sendo responsabilizada. É? É? Está um silêncio aqui, está parecendo a igreja batista hoje. Não sei porquê. É Deus. Graças a Deus que tinha um crente ali, né? Versículo 14 diz assim, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Hoje, diga hoje, você não é Jorão, você é Josafá. Ou seja, você vive na época da graça, Deus vai colocar os olhos em você, porque você é crente. E se você não é crente, está aqui hoje visitando, esse é o dia da sua vida ser mudada e ser transformada. Por quê? Porque Deus não vira o seu rosto, nem os seus olhos para aqueles que são seus filhos. E hoje nós somos filhos dele. E a bondade de Deus fez que se manifestasse pela vida de Eliseu, que apesar de ser um profeta chateado, talvez rancoroso naquele momento por conta das situações que envolviam a presunção, a arrogância, a idolatria daquele líder, daquele rei. Ainda assim, ele pede um tangedor para que o Espírito Santo viesse sobre ele e ele pudesse profetizar sobre aqueles povos. E eu vou dizer uma coisa para você, se você continuar lendo a história, você vai perceber que não apenas isso, mas Deus deu revelação, deu a vitória, ainda trouxe água para que eles pudessem beber junto com os seus exércitos. Eu não estou dizendo com isso que você não pode buscar Deus, mesmo que seja uma conveniência, você sabe muito bem que você deixou para lá, que você deu com os ombros, você deu prioridade para outras coisas, mas mesmo assim, Deus ainda na sua bondade, Ele continua sendo misericordioso, atendendo você nas suas necessidades e nas suas conveniências. Mas francamente, nós somos igreja de Jesus, diz amém? Precisamos amadurecer, pois isso é tempo de reconstruir. Chega de nós queremos viver debaixo de uma fala da conveniência. E quando nós somos confrontados com alguma coisa que não é conveniente para nós reagimos. Sabe como? Fazendo grupinho, fazendo facção, falando para outras pessoas, entende? Contaminando outras pessoas. Então, ao invés de contagiarmos com a fé, com o poder e com a graça, nós contaminamos muitas das vezes com as nossas frustrações, que são nossas e que nada tem a ver com Deus. Eu digo misericórdia. Então, existe uma palavra de Paulo para isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 58 e 59, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Diga firmes. Mantenham-se, diga mantenham-se. Que nada os abale. Vamos juntos? Sejam sempre, sejam quando? Dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso acaba com a conveniência, isso acaba com a indiferença, porque Deus está chamando para si homens e mulheres que sejam firmes, mantenham-se firmes. A responsabilidade de se manter firme é de quem?
é da própria pessoa. Senhor, me mantém firme. Não, você precisa escolher ser firme, ser constante, ser abundante, ser presente, ser dedicado à obra do Senhor, porque aí o trabalho de vocês, não só o trabalho ministerial, mas o fruto do seu trabalho será abençoado. Quantos querem a bênção de Deus? Diga, eu sou abençoado. Bate na mão de quem está do seu lado, diga aí, Deus te abençoe, abençoado. Qual é a igreja, então, que Deus quer? A igreja que Deus quer é a igreja que Jesus instituirei a minha igreja. Então não existe igreja sem Jesus e não existe igreja sem a direção do Espírito Santo. Mas, muitas vezes, por conveniência, e essa é a igreja da conveniência, nós tentamos adaptá-la aos nossos interesses. Vamos ver alguns exemplos, então, de uma igreja que Deus gosta, que Deus quer. Então, repete comigo assim, uma igreja que dependa dEle. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus disse essas palavras no Monte das Bem-aventuranças, mas quem são então os pobres de espírito? O que eu posso lhe dizer é que pobreza de espírito nada tem a ver com pobreza material. Não é ausência de dinheiro, não é falta de dinheiro, pobreza de espírito é outra coisa e eu vou lhe dizer já já. Mas quem é o pobre? Vamos entender isso por parte. Pobre é aquela pessoa que é desprovida de recursos, diga desprovida de recursos para fazer aquilo que precisa. Então, não é aquilo que quer, nem aquilo que gostaria, mas aquilo que precisa. Precisa de alguma coisa, mas não tem recursos próprios para realizar. É considerado pobre. Esse é o pobre. E como é que nós aplicamos isso à verdade do Evangelho? Eu estou dizendo que o pobre de espírito é aquele que tem a ciência, que tem a consciência de que sem Deus não consegue fazer nada. Então ele se coloca na posição de pobre de espírito. Por quê? Vou repetir, ele reconhece que na sua situação, se não fosse pela dependência de Deus, ele não poderia chegar a lugar nenhum. Isso eu posso falar ministerialmente, isso é muito fácil de falar, porque é a nossa história, é a minha história, mas isso funciona também na sua família. Faz terapia, faz isso, faz aquilo, e vai, continua, e o casamento está sendo destruído. O coração está longe, a família está despedaçada. Meu Deus! Mas é arrogante. Acha que a responsabilidade, que a culpa é sempre do outro. Falando de casais. Os filhos vão para a droga. E muitas das vezes os pais são responsáveis pela ida dos filhos para as drogas. Por quê? Porque é conveniente para o pai deixar um celular na mão do filho novo desde cedo. E ali ele faz amizades e tem relacionamentos que você nem imagina ser possível. Porque você é velho. Velho pegou mal, né? Eu não sou velho, mas você é antigo. Sabe nada de celular? Seu filho de 10 anos, seu neto de 10 anos, dá aula para você. Mas você está muito ocupado, então é conveniente deixar ele com a televisão, deixar ele, na minha geração, era deixar com a televisão. Agora é deixar com o celular, que é muito pior, que com a internet ele vai a todo lugar, em todo canto. Acessa todas as coisas, que você não tem noção do que ele está fazendo. Desde drogas, prostituição infantil, suicídios, jogos esquisitos, crianças se cortando, e elas começam a ter relacionamentos distantes, com pessoas distantes, né, de outros lugares, às vezes de outros países, e você não está nem aí. Daqui a pouco está envolvida com um monte de coisa errada, com um monte de situação, e aí entra o desespero, mas a responsabilidade muitas das vezes é nossa, porque foi conveniente, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que cuidar da casa, porque eu tinha que fazer isso, ou porque eu tinha que fazer aquilo. Ah, é? E agora? Quase que a gente pode cantar aquela música de novo, né? Clamo Jesus. Ainda bem que Jesus é bom, diz amém. Sabe, a igreja de Filadélfia era assim, Apocalipse 3,8 diz, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então Filadélfia é uma igreja pobre, porque é uma igreja fraca. O que é uma igreja pobre? É uma igreja que não tinha recursos naturais para cumprir a sua missão. Aliás, nós somos chamados para fazer alguma coisa que nós não temos poder para fazer. Então eu posso o quê? Eu posso curar um irmão? Eu não posso.
Eu não tenho esse poder, mas eu tenho essa autoridade. Diga, poder, autoridade. Eu tenho autoridade em nome de Jesus, mas o poder vem do Espírito Santo. Então a igreja que é pobre, ela reconhece que depende de Deus e que sem Deus não vai conseguir. Sem Deus ele não vai conseguir viver, não vai conseguir fazer a sua família crescer e prosperar. Sem Deus ele não vai conseguir tocar o seu negócio. Sem Deus o ministério não cresce. Sabe? E a pregação fica uma pregação retórica. E muitas igrejas são como Sardes, igrejas das pregações retóricas, onde nada acontece, onde não tem poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão ali simplesmente por conveniência. Sempre estiveram. Isso precisa ser reconstruído. Diz amém. E o que Deus faz com uma igreja como essa, que se considera fraca? Diz assim, Ele abre uma porta. Porque uma igreja que é forte, que se considera potente, Ele não quer uma porta aberta, porque ela acha que ela mesma pode abrir a porta sozinha. Mas Deus quer colocar uma porta aberta para aqueles que reconhecem que são fracos. Maria é um exemplo de uma pessoa pobre de espírito. Pobre financeiramente também, né? Mas pobre de espírito. Quando ela recebe a visita de Gabriel, do anjo, quando ela recebe a visita de Gabriel, Maria demonstra toda a sua dependência de Deus. Porque Gabriel apareceu para ela e disse assim, salve o agraciado, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Você vai dar à luz a um filho, a um menino, que vai ser chamado Filho de Deus. E Maria, ela fica perplexa com aquilo. E ela reconhece que na sua situação, na sua circunstância, ela não poderia fazer aquilo sozinha. Deus havia escolhido ela. Se aqui tivesse um espelho, eu diria para você olhar no espelho. Não tem, mas se você tem um celular e quiser fazer isso, bota a câmera no sentido reverso e olha bem para essa pessoa que está aí, que você vai ver. Você vai ver o seu retrato, você vai ver a sua face, você pode até tirar essa foto. Ninguém se mexe com isso porque ninguém quer ser o primeiro a fazer isso. Mas entenda, Deus escolheu você. Mas às vezes as pessoas confundem achando que Deus nos escolhe, me escolhe, para eu trabalhar com a minha capacidade, com a minha força, com a minha inteligência, com o meu dinheiro, com os meus talentos. Não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem dele. Então o dinheiro que eu tenho, os talentos que eu tenho, o recurso que eu tenho, tudo vem dele para mim. E o que eu faço? Simplesmente eu devolvo para ele. Deus não escolhe pessoas capacitadas, isso é um jargão gospel. Deus capacita aqueles que são escolhidos dele. Diz amém. Vire para quem está ao seu lado, diga é você. Deus capacita aqueles que ele escolhe. Então, esse é uma pessoa que é pobre de espírito, que ela reconhece que em si mesma ela não tem a capacidade, o poder, mas Deus vai atuar na sua fraqueza. Lucas 1, 35 a 37 diz, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre você, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela, vamos repetir essa frase? Aquela que diziam ser estéril. Sabe, tem muita gente que diz muita coisa. Às vezes isso é dentro de casa. Muitos amigos, colegas, pessoas, situações. Hoje eu estava vendo um ator famoso falando a respeito da morte de Jesus lá no Twitter. Meu Deus do céu. E a pessoa que postou aquilo, pensando que é suprema na sua sabedoria, disse, e agora esse argumento vai calar a boca de muito padre, de muito pastor. E ele estava dizendo que Jesus, ele só é vitorioso por causa da sua vida e não por causa da sua morte. Por quê? Porque a igreja prega a vitória da cruz, do sofrimento. Não pelo sofrimento em si, mas se a igreja quer ser curada, Jesus precisou sofrer. Se a igreja quer ser justificada, Jesus precisou morrer. Na vida de Jesus, ele foi um grande mestre, mas na sua morte ele se transformou o Salvador. Mas as pessoas, elas são arrogantes naquilo que lhes é conveniente e falam de coisas que não entendem e confrontam pessoas, e muitos idiotas vão lá, tinha 2.500 compartilhamentos naquele negócio. E se você fala Jesus é o Salvador, tem 3 curtidas. A sua mesmo, a de alguém que você pediu, e algum abençoado que lembrou de você. Porque o povo é conveniente. Não é bacana ser ligado a uma mensagem do Evangelho, mas de um ator idiota, como aquele, está com vontade de dizer o nome dele, mas não vou, porque isso vai para o YouTube amanhã, e assim eu não sou polêmico,
E tem gente que acha, dane-se a polêmica, mas enfim. Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Diz amém, irmão? Quem pode dizer igual Maria: eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim. Fala, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Mas a palavra de Deus nem sempre é conveniente para nós. E às vezes nós precisamos agir na inconveniência. E sabe, e as pessoas falam. E o que diziam de Isabel? Que ela não poderia ter filho porque ela era velha, já tinha passado da idade. E Gabriel, ironicamente, anjo também é irônico, né? E, ironicamente, Gabriel diz assim: aquela que diziam por aí ser velha, sabe, Maria? Aquilo que o pessoal fica dizendo que é velha e não vai ter filho, pois eu quero dizer para você que ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus não há impossíveis. Sabe o que nós somos? Nós zombamos dessa gente. Com toda a graça, com toda a unção, com toda a fé e com toda a santidade. Quando o mundo diz que não, e Deus diz que sim, problema do mundo, nós cremos na palavra de Deus. Nós somos crentes que creem no impossível. E o impossível só não acontece quando nós não conseguimos acreditar que Deus é bom e de que Ele quer fazer isso na nossa vida. Vire para quem está ao seu lado e diz: Deus quer agir na sua vida. Tem gente que é como Paulo. De manhã eu parei aqui, tá? Agora eu vou continuar. E se fosse levar em conta esse negócio, ia ser agora mesmo. Deixa eu procurar alguém para colocar a culpa. Não vou fazer isso não, problema. Vamos em frente. Quem está comigo diz amém. Sabe, Paulo precisou reconstruir conceitos. Eu vou deixar o texto falar por si só e vou comentar até mesmo. Então ele era, como Saulo, um homem orgulhoso. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 7, diz assim: Paulo fala a respeito de si mesmo, é um testemunho. Ele diz: embora eu mesmo, diga eu mesmo, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencendo ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, presta atenção, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas, diga mais, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Marreta nos conceitos de Paulo, porque o perseguidor precisava passar a ser perseguido. E aquilo que ele reputava como lucro, ele passou a reputar como perda. Eu tenho visto na história da igreja pessoas importantes, como por exemplo, juízes de direito. São crentes, se convertem, o ministério deles na igreja é servir sopa para pobre de rua, morador de rua. Quando você espera que o camarada trabalhasse na administração da igreja, tivesse um recado de Deus para entregar, nada disso. Ele se coloca na posição de servo e vai ministrar, servir para outras pessoas. Na igreja tem muita gente arrogante, irmão. Tem muita gente que se acha. E Paulo era um cara desse, ele achava até que estava fazendo a vontade de Deus. Eu sou Saulo, fariseu dos fariseus, santo dos santos. Lembra até de Nicodemos. Nicodemos era o fariseu dos fariseus. E por conveniência ele queria conhecer Jesus, mas pediu um encontro com Jesus, uma agenda com Jesus, quando? À noite, porque ele não queria ser visto com Jesus. Imagina um juiz de direito descer do seu pedestal e que já foi numa audiência trabalhista, pelo menos, ou alguma coisa assim, sabe como é pomposo e como há respeito à figura do juiz. E aquele mesmo cara que está lá com a toga, ele vai para a rua distribuir quentinha para morador de rua. Esse é um tempinho para pensar, refletir. Cada um precisa refletir em como se acha. Porque muitas das vezes nós nos achamos injustiçados. Eu sou injustiçado na igreja. Eu tenho tanto para oferecer e nunca me dão uma oportunidade. Eu tenho muitas dúvidas se uma pessoa que diz isso ou que pensa isso tem de fato alguma coisa para oferecer. Mas isso é conversa para um outro dia. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9 diz assim, Paulo continua no seu testemunho, mais do que isso, repete a frase, considero tudo como comparado à suprema grandeza do conhecimento de meu Senhor, por cuja causa perdi
todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Sabe, a justiça própria, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior necessidade de reconstrução na igreja. Por quê? Porque quando nós conhecemos Cristo de verdade, o Evangelho das Boas Novas, nós morremos com Ele. Diga, morrer. Ao contrário daquele ator que diz que a vida de Jesus é mais importante do que a sua morte. A morte de Jesus é importante porque Paulo ensina que nós já fomos crucificados com Cristo. Quem é crucificado com Cristo está morto. Então ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falei para vocês de um filme que eu assisti com o Tiago, esse grandão aqui, ontem de noite, quando cheguei do congresso, que o endemoniado, o demônio falando pelo endemoniado, tenta mostrar e convencer e falar coisas a respeito de uma pessoa, deixa a pessoa completamente obstruída na sua cabeça, na sua concepção de ideias e de vidas, uma coisa terrível, mas uma verdade muito grande. E a pergunta que eu quero fazer para você, e você pode me ajudar fazendo essa pergunta para quem está do seu lado, pergunta assim, só se você tiver intimidade, tá? Se não tiver, não pergunta não. Quem está aí dentro, hein? Pergunta para a pessoa, quem está aí dentro? Alô? Quem está aí dentro? Hein? Se você é crente, quem está aí dentro é o Espírito Santo. Então entenda que você já morreu com Cristo. Logo, quem vive em você é Cristo, porque com Ele você ressuscitou. E o que significa isso? Significa que as obras da sua carne não têm valor nenhum mais para você. Não existe mais uma igreja de conveniência. A conveniência que você tem que satisfazer é a conveniência de Cristo. Tem semanas que a minha agenda é assim, sábado tem um evento, domingo tem 2 cultos, segunda-feira eu faço reunião de pastores, terça-feira eu prego na live durante 1h e pouco lá no Kauai, quarta-feira eu dou aula no curso da igreja, quinta-feira eu prego em Santa Bárbara, sexta-feira eu tenho reunião de pastores e sábado tem outro evento, e domingo envolve de novo, e as semanas vão falando e vão passando, e outro dia, uma colega de trabalho me deu uma folga amanhã, eu vou estar de folga, ganhei uma folga amanhã, e ele disse assim, você vai poder viajar. E eu falei, viajar? E eu contei a minha agenda para ela. Eu esqueci que você não tem vida. E eu, o quê? Quem é que não tem vida? Quem acha que está ganhando a sua vida, perde. Mas aquele que perde a sua vida, entre aspas, por amor de Cristo, esse ganha. Porque tem muito crente, irmão. E a pessoa que falou isso para mim é crente. Tem muito crente que é crente da conveniência. Porque se tem qualquer coisa é mais importante do que Jesus. E Paulo entendeu isso perfeitamente. E ele disse, aquilo tudo, perda, pela graça, pela glória, de conhecer Jesus. Diz amém. Eu fico até pensando, dá vontade de falar mais, mas não vou não. Não confie na carne. A carne é a sua estrutura carnal, não estou falando de pecado sexual, não. Na sua confiança, não confie em você mesmo. Romanos capítulo 1, 17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho se revela o quê? Irmão, não é a sua justiça, não é a sua crise, não é a sua reclamação. O Evangelho revela a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Se por causa de um homem, Adão, diz Adão, entrou o pecado no mundo, também por causa de um homem entrou a salvação. Por causa de Adão todos pecaram, por causa de Jesus, todos aqueles que crerem são salvos. E a justiça de Deus não está baseada na obra de ninguém, porque não há nada que você possa fazer para merecer. E também não há nada que você possa fazer, depois que recebe, para perder. Porque não é uma obra sua, é uma obra de Jesus. Essa é a estrutura de construção da igreja. A igreja não está baseada em princípios humanos, nem em comportamentos humanos. Ela está baseada na obra salvadora de Jesus, na cruz. É isso, a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo em considerar você justo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da sua justiça. Justiça é essa, que do princípio, diga do começo até o final, é pela fé. Quando eu fui injustiçado, se tem alguém injustiçado, seria Jesus, porque aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Você? Não. Mas as pessoas são arrogantes em dizer isso. E Jesus é amoroso e bondoso em dizer: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez possa ser conveniente. E às vezes o diabo usa a conveniência contra a própria pessoa. E na cabeça da pessoa ele começa a ministrar assim. Por isso eu perguntei: quem é que está falando com você? Qual o seu amiguinho íntimo que está aí, né, em cima do seu ouvido? O que ele está soprando? Você viveu essa vida de pecado. Você pecou ontem. Você fez isso, fez aquilo outro. Lá no filme que eu vi com o Tiago, o demônio falou para o cara: antes de você sair daqui, você vai ter matado 3 pessoas. E matou mesmo. Porque ele traz culpa, traz condenação. Meu Deus. E o diabo fica dizendo: você não presta. Não é conveniente para você ir a Jesus. Você acha que ele vai te receber? Depois disso tudo, você precisa consertar primeiro. Você precisa consertar a sua vida primeiro. Você precisa acertar o que está errado. Você precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Tudo isso é tolice, tudo isso é idiotice. Tudo que você precisa é de Cristo. Porque a justiça de Deus, ela é revelada pela fé. Mas o que eu fiz de errado? Do ponto de vista de Deus, no momento que você o recebe, Ele perdoa todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E depois, Ele vai te dar a condição necessária para acertar aquilo que precisa ser acertado. Com seu pai, com a sua mãe, com seu amigo, com seu patrão, com alguém que você deve e nunca pagou. Pague as suas dívidas, irmão. Quem está me entendendo? Vamos terminar então. Diga graças a Deus. Obrigado. Só teve uns 2 ou 3 do lado de cá, né? Todo mundo, o resto tem graças a Deus, né? Você está bem, irmão? Está tranquilo? Você é um crente da conveniência ou é um crente que já morreu e foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Ele? Essa é a grande questão que nós precisamos reconstruir hoje. Então eu quero completar com a fala de Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Esse é o primeiro e grande passo para você reconstruir. Filipenses 3,10 diz assim: eu quero conhecer a Cristo. Vamos juntos? Onze. Só vive quem morre. Só ganha quem perde. Que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Disse Jesus. Hoje é um dia de derrota. Não. Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de você ser desafiado nos seus conceitos. Ou sair daqui reclamando do pastor. Se fizer isso, vai ser só mais um. Mas se você rever os seus conceitos e consagrar a sua vida a Jesus, hoje, você vai ser o crente. Quem está comigo? Vamos ficar em pé então em nome de Jesus. Vamos parar por aqui mesmo, né?